finalmente conseguimos ir-se à livraria e é, enfim, tal como eu disse há pouco, tem estado de outra forma, através dos seus livros, e tal como eu, de alguma maneira, também provoquei, espero em 2020, ter um texto seu para o nosso exercício, o nosso concurso que fazemos mensalmente, que é um ditado, enfim, é um concurso que tem o título de Conhece a sua língua na ponta dos dedos, ponto de interrogação. E, portanto, todos os meses pedimos a um convidado para produzir um texto para esse efeito. Por isso é com muito agrado que hoje podemos fazer a apresentação deste livro. Álvaro, já nos conhecemos muitas vidas e foram várias, acho eu. É um prazer também ter-te cá a apresentar o livro. Sem demoras, passa a palavra à mesa. Obrigada. Muito bem, pois agradecer, começo por cumprimentar, não passa daí, Fernando, já não passa do chão. Começo por cumprimentar as pessoas que estão cá, muitíssimo obrigado por cá. E começo também por agradecer o Fernando Venâncio por aceitar que um reintegracionista, depois vou falar disso, um reintegracionista apresente a obra de Fernando Venâncio, depois vão perceber. E, obviamente agradecer à livraria Centésima Página por nos receber aqui. E, antes de mais, um preâmbulo. O meu colega e amigo Carlos Passos, que está ali, que é autor de uma obra citada pelo Fernando Venâncio neste livro, não é? A Imagem da Galiza em Portugal, contava-me há uns tempos que costuma fazer aos alunos de doutoramento em estudos culturais esta pergunta: onde nasceu a língua portuguesa? As respostas eram variadas, mas, independentemente da resposta, mais interessante era o facto de que os alunos ficavam surpreendidos, ficavam atrapalhados com esta pergunta. Este livro é uma boa leitura para perceber a razão desta atrapalhação. Escreve Fernando Venâncio na página 81 deste livro sobre a questão de um povo, um território e uma língua. Na realidade, essa história que há séculos andamos contando uns aos outros é uma narrativa feita à nossa estrita medida, proporcionando-nos aconchego e autoconfiança. E nas páginas 95 e 99 escreve: Mas a simples ideia de que algum dia um idioma estrangeiro, possa ter sido a língua de Portugal é-nos insuportável. E depois, eis um facto estarrecedor. Para um português, língua e independência são, e continuam a ser, conceitos indissociáveis. Pôr um em causa faz correrem perigo os dois. Caro Carlos Passos, o senhor é um provocador, mas pior, não sei se será o Fernando Venâncio. Possivelmente conhecem um famoso aforismo sobre a distinção entre língua e dialeto. Pelos vistos, o linguista Max Weyrich ouviu dizer numa palestra dele a alguém do público, eu não sei muito bem se essa história é real, se é, mas o aforismo é muito conhecido, não é? Diz que uma língua é um dialeto com um exército ou uma marinha, não é? Ou um exército por trás, há uma variante por aí que circula. Ou um lobby. Fernando Venâncio, página 16, faz referência a essa questão, não é? Ou também são conhecidas, pelo menos no âmbito entre as pessoas das humanidades, não é? As palavras de Nebrija, o autor do primeiro dicionário e da primeira gramática do espanhol,
que em 1942, o ano da capitulação de Granada e o ano da chegada de Colombo à América, escreve isto, que sempre foi a língua companheira do império. Segundo as pessoas entendidas, império aqui significa poder e não como entendemos nós agora. É por estas razões que o galego passa a chamar-se português em Portugal e o castelhano passa a chamar-se espanhol em Espanha. Conheci Fernando Venâncio nas redes sociais. E os posts do Fernando Venâncio é das poucas coisas de que tenho saudades das redes sociais. É das poucas, não muito mais. Não é? E o Fernando Venâncio deve ser um problema para os algoritmos que trabalham para os chamados filtros bolha do Facebook e do Google, não é? Porque o Fernando Venâncio não tem medo de escrever o que pensa, e mesmo que isso não seja do agrado dos amigos. E agora amigos, estou-me a referir aos amigos do Facebook, não é? Os nossos amigos, não é? Aqueles amigos, essa nova acessão da palavra amigos, não é? E a prova de que o Fernando Venâncio, como eu, não se sente confortável com esses chamados filtros bolha, digitais ou não, de que gostamos de ouvir quem pensa diferente, é que convidou para apresentar o seu livro em Braga um desses reintegracionistas que o Fernando Venâncio tanto critica no seu livro. Não sei se me coloca no grupo dos ingênuos ou se me coloca no grupo dos demagogos, termos com que ele qualifica, página 20, alguns conceitos à volta desta questione da língua na Galiza. Para mim, também como reintegracionista, é estimulante ler Fernando Venâncio. Não tenho dúvidas nenhumas. E sobre esta questão, permite-me agora não é um preâmbulo, também não é um excurso, não sei exatamente o que é, porque é muito importante esta questão neste livro, não é? Pessoalmente, eu achei sempre um erro trazer a problemática da questione da língua na Galiza para este lado do Minho. Os problemas com a norma de normalização, os problemas linguísticos na Galiza, os problemas de qual é a melhor norma, qual é a melhor ortografia. Para mim é um erro trazer essa discussão para este lado do Minho. Porque, entre outras coisas, esta questão, assim como também o acordo ortográfico, para mim não são questões linguísticas, não são questões científicas, são mais questões de usos e costumes. A questão da ortografia não é uma questão científica, é uma questão de usos e costumes. É como circular pela direita ou circular pela esquerda e coisas do género. E eis que o Fernando Venâncio me obriga agora a falar publicamente da questione da língua neste lado do Minho. Mas pouquinho. Só duas coisas, não é? Neste livro, na página 214, há uma referência ao nosso admirado Rodrigues Lapa, e penso que é um bom resumo do que eu entendo por reintegracionismo, não é? Diz mais ou menos, não é literal, mas diz que o português, desde há muito estandardizado, deve constituir referência quase coerciva no momento de definir uma norma culta da Galiza. É assim uma adaptação que estou a fazer. Porque, como escreveu o professor Carvalho Calero, o primeiro catedrático de Linguística e de Literatura Galega na Universidade de Santiago de Compostela, o galego ou é galego-português ou é galego-castelhano.
Não vou aprofundar muito sobre essa questão. Aqui há uma boa parte do livro que se dedica a essa questão, mas concordo com o que o Fernando Venâncio diz numa dada altura, não é? Que o que se conhece na Galiza como normas AGAL, AGAL é a Associação Galega da Língua, foi uma oportunidade perdida. Foi mesmo uma oportunidade perdida. E agora as coisas podem ser mais complicadas. Uma questão muito importante neste livro, e muito, muito importante, uma razão pela que se deve ler o Fernando Venâncio, é a questão da castelhanização do léxico português. Estamos perante um grande especialista nesta questão. Escreve Fernando Venâncio na página 17. Estudei, assim, com maior detenção, a época forte da castelhanização do nosso léxico, que se estende de 1450 a 1730, depois desce no capítulo 7, aumentando a partir de então, de 1730, a adopção de materiais franceses. Exatamente. A contratação, não encontrei uma palavra para fichaje em espanhol, fichaje dos futbolistas, dos jogadores de futebol, que fichan, fichaje. Esse valor não perde-se um bocado com esta palavra contratação. A contratação de Raphael Bluton é um verdadeiro ato de política linguística após a restauração, com um objetivo claríssimo, que é afastar o português do modelo castelhano. O vocabulário português e latino, publicado entre 1712 e 1728, escreve João Paulo Silvestre, um grande especialista de Bluton, que defendeu a tese de doutoramento em Aveiro, escreve: o vocabulário de Bluton foi um marco essencial no processo de aproximação da língua portuguesa ao francês, que conquistou o espaço privilegiado outrora ocupado pelo castelhano. É verdade, há neste momento um investimento claro, uma autêntica política linguística. Os nossos responsáveis do Instituto Camões deveriam ler o que é que aconteceu nesse momento e como foi investido dinheiro público para estas questões linguísticas, não é? E há, insisto, um investimento claro na substituição do castelhano pelo francês como língua de cultura, e inicia-se um combate contra o gosto literário castelhano vigente nesta altura. O próprio João Paulo Silvestre recolhe na tese de doutoramento dele abonações literárias no Bluton, no dicionário de Bluton, em entradas relativas a léxico literário, abonações em castelhano. Reparem a importância. Do meu ponto de vista, e disse isto também na arguição da tese do João Paulo Silvestre em Aveiro, não é? Isto revela ainda as marcas claras da situação bilíngue que existia a nível das elites culturais e literárias, muito estudado isto por Fernando Venâncio, uma situação da qual Dom João V estaria, ou contra a qual o Dom João V estaria interessado em lutar, não é? Aliás, possivelmente foi esse o principal motivo que leva Dom João V a apoiar a publicação do vocabulário português e latino de Bluton. Nesse sentido, há um texto muito interessante de Álvaro Manuel Machado, O Francecismo na Literatura Portuguesa, publicado em 1948, que diz assim: logo após a restauração de 1640, em 1641, Dom João IV enviou uma missão diplomática à França com fins não só políticos e económicos, mas também culturais, embora nenhum dos membros dessa comissão conhecesse a língua francesa. Por outro lado, nos últimos anos do século XVII, já começa a formar-se uma elite que se volta sobretudo para a França, graças às conferências discretas e eruditas que foram realizadas na casa do quarto conde de Liceira, com a participação de um padre teatino francês, Dom Raphael Bluton.
Na dicionarística portuguesa há dois aspectos a destacar a partir de Bluton. A influência da dicionarística, na dicionarística portuguesa, não sei se disse a francesa. Nos dicionários, na criação de dicionários portugueses, há dois aspectos muito importantes a destacar a partir de Bluton. A influência da dicionarística francesa e um fator muito importante, que é a preocupação pelo afastamento das opções pelo castelhano. Nesse sentido, há um livro referido pelo Fernando Venâncio nesta obra, e um autor elogiado pelo Fernando Venâncio nesta obra, que é Fernando Vázquez Corredoira, que é um texto magnífico que se intitula A Construção da Língua Portuguesa frente ao castelhano, o galego como exemplo a contrário, publicada em 1998. Sobre este assunto, recomendo acompanhar os trabalhos de Fernando Venâncio. Aprenderemos muito sobre essa questão. Vou saltar um momentinho esta questão da estrutura do livro, para daqui a um bocadito, só tocar rapidamente uma questão importante, porque é uma provocação, no fim tem uma pequena provocação para Fernando Venâncio. Fala-se muito, Micaela, a nossa diretora do mestrado de Português de Língua Não Materna, fala-se muito de lusofonia e de pluricentralidade da língua portuguesa, mas permita-me que duvide dessa questão. Talvez se possa falar, talvez se possa falar, e com muitas reservas, de bipolaridade ou bicentralidade, não é? O Fernando Venâncio é muito pessimista quanto ao futuro do português de Portugal e o português do Brasil, e já agora é pessimista não sei se é a melhor palavra, não é? Porque essa separação entre a língua de Portugal e a língua portuguesa de Portugal, do Brasil, da África, que recolhe numa citação na última página do livro do Ivo Castro, não é uma questão que, como linguista, não me provoca assim muita inquietação. Ok, tudo bem, vamos para a frente. Se daqui a 100 anos é a mesma língua, e se daqui a 100 anos não é a mesma língua, pois não. Escreve um querido amigo de Santiago de Compostela, o Xurxo Fernández Carballido, que defendeu uma magnífica tese de doutoramento há pouco, em outubro, o ensino da língua portuguesa na Galiza. Isto, de facto, só Portugal e o Brasil têm um modelo de língua portuguesa alicerçado numa tradição institucionalizada pela história, pelo sistema escolar, económico, político, social e cultural. Em consequência, as análises realizadas no trabalho dele vão-se centrar nestes dois pontos, não é? Escreve ele. E eu tenho muitas dúvidas sobre esta suposta bipolaridade ou bicentralidade portuguesa de Portugal, portuguesa do Brasil, não é? O próprio Xurxo retrata muito bem esta questão numa divertida nota de rodapé na tese de doutoramento referida aos manuais de português de língua estrangeira. Escreve, vou resumir, é mais comprida, mas acho que dá para perceber. A Dolores de Salamanca, o Pablo de Madrid, a Brigitte de Berlim ou a Cesária de Angola falam